Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. É grande a nossa alegria de podermos estar aqui nessa quarta-feira, para juntos meditarmos o Santo Evangelho, nessa quarta-feira da oitava da Páscoa. Lembram-se do Natal? A noite de Natal, e logo após a noite de Natal, nós tivemos a oportunidade de celebrar o dia de Natal e a oitava de Natal, onde nós temos, assim, 8 dias para celebrar, né, esse momento especial do Natal e agora esse momento especial da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso mesmo que nós falamos, né? Nós temos agora a oportunidade de sempre desejar a Páscoa uns para os outros. Então, desde já, uma feliz Santa Páscoa para você e para toda a sua família. Nesses dias de oitava da Páscoa, nós também vamos ter a oportunidade, como já tivemos a oportunidade de escutar, né? Vamos continuar a escutar as aparições de Jesus para os discípulos e para outras pessoas após a sua ressurreição. E hoje, é claro, vamos ouvir um relato sobre uma das aparições de Jesus Cristo após a sua ressurreição. O evangelho de hoje, então, ele é tirado do evangelista Lucas. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, e conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles e, quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho é conhecida também como a passagem dos discípulos de Emaús, né? O discípulo de Emaús, amadas irmãs e irmãos, é cada um e cada um de nós, né? Que estamos sempre caminhando. E nessa nossa caminhada, Jesus está sempre conosco. Muitas vezes nós não sentimos, não percebemos a presença dele, né? Mas ele está conosco, né? Em espírito e verdade. E também Jesus, ele se revela a nós também de tantas formas, como através da sua própria palavra, né? Através de irmãs e irmãos, que muitas vezes manifestam a presença de Jesus para nós. E por outro lado, é muito importante que nós possamos estar sempre atentos para perceber a presença de Jesus nos irmãos, nas irmãs, né? E os discípulos de Emaús, que estavam preocupados no caminho, eles conversavam sobre Jesus Cristo, o que aconteceu, sobre a sua morte, né? Sobre os seus ensinamentos, estavam tristes porque Jesus tinha morrido, mas faltava para eles ainda alguma compreensão maior, né, sobre as Sagradas Escrituras e aquilo que aconteceu com Jesus, a sua morte, e também que ele iria ressuscitar. Até que Jesus chegou ao lado deles e começou a conversar com eles, e Jesus começou a explicar para eles toda a Sagrada Escritura, diversas passagens que falavam sobre Jesus, né? De forma muito especial, Isaías. E aí então, à medida que Jesus ia falando, ia explicando, eles começaram a compreender e o coração deles começaram a ficar, assim, aquecidos, né? Então, é muito importante que nós, como discípulos de Jesus, possamos sempre também ouvir a palavra de Jesus, meditá-la, como estamos fazendo aqui, né? Escutamos, estamos meditando, refletindo a palavra de Jesus e deixar essa palavra de Deus tocar o nosso coração. E qual é o ensinamento para nós hoje? É estarmos atentos à palavra de Deus, escutarmos, meditarmos, rezarmos, né? E pedir a Deus que nos ajude também a compreender bem e a viver essa palavra, né? Então, dentro da missa, se a gente for prestar bem atenção, na missa nós temos esse momento forte também, que é a liturgia da palavra. Nós ouvimos a palavra e meditamos a palavra, né? Agora, cabe a cada um e cada nós a viver essa palavra no dia a dia. Você tem procurado viver essa palavra? Se não tem procurado, se esforce para chegar lá, né? Para viver bem a palavra que Jesus nos orienta a viver. E depois, assim como na Eucaristia, nós tivemos nessa passagem dos discípulos de Emaús que eles entraram na casa e pediram para Jesus entrar e ficar com eles. Jesus ficou. E Jesus ali então partiu o pão e eles se alimentaram do pão. É a Eucaristia, né? Na missa nós temos esse momento também, não temos, da Eucaristia, onde nós recebemos a hóstia consagrada, Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, que nos alimenta, que nos fortalece, né? Então, quando Jesus partiu o pão, eles se alimentaram daquele pão, então eles se sentiram mais conscientes, mais fortalecidos, e depois, então, eles saíram em missão, ou seja, eles foram atrás dos outros, né, para falar que realmente Jesus Cristo tinha ressuscitado. É isso. A Eucaristia também deve fazer com que você, fazer com que eu, cada um e cada um de nós, possa sempre sentir também essa força, esse ânimo de levar a mensagem de que Jesus Cristo morreu na cruz, sim, por nós, por amor a nós, para nos salvar, mas que ele ressuscitou. E assim vamos vivendo a nossa fé. Então vamos hoje aqui pedir a Nossa Senhora
a Mãe de Jesus, que esteve sempre com ele, que ela derrame também as suas bênçãos sobre vocês, sobre a vossa família, né? Que todos nós possamos ver na paz. E lembra a todos que nós, aqui na nossa igreja, nós já retomamos as celebrações, né? As missas todos os dias, às 8 da manhã, e também a missa às 17 horas, né? E no sábado, 8 da manhã, ao meio-dia e 14h30. E no domingo, 9h30, a missa que é transmitida para vocês, né? É online. E também temos a meio-dia e 19 horas. Então, venha rezar e participar conosco. Deus nos ama e quer o nosso bem. E agora uma bênção especial para você, através da intercessão de Nossa Senhora. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima.